Muito bem, vamos direto ao ponto. Na nossa exploração de hoje, a gente vai analisar um desafio bem real e atual para estudantes cristãos no mundo todo: como navegar e manter a fé intacta dentro de ambientes acadêmicos que são, na maior parte, seculares. Para entender isso, vamos usar nosso material de origem como um guia teológico e também pedagógico. É uma daquelas jornadas fascinantes, sabe? Uma que exige tanto do intelecto quanto da espiritualidade. E a base para tudo isso é este livro aqui, O Cristão e a Universidade, escrito por Valmir Nascimento. Segundo o próprio texto, essa obra não é só um livro qualquer. Ela funciona como um verdadeiro manual de sobrevivência. A ideia central é preparar e ancorar os estudantes que, inevitavelmente, vão bater de frente com questionamentos intelectuais complexos logo no primeiro dia de aula no campus. Os textos de origem mapeiam isso em 5 partes essenciais: o desafio acadêmico, o embate de cosmovisões entre fé e ciência, a resposta apologética, a importância vital do papel do Espírito Santo e, por fim, o engajamento com humildade. Começando pela parte 1, o desafio acadêmico. A fonte deixa bem claro que a universidade moderna não é apenas um lugar de aprendizado. O texto a descreve quase como um campo de batalha de ideias. Por ser um ambiente fortemente secularizado, muitas vezes apresenta filosofias que desafiam de forma direta a cosmovisão cristã, o que pode gerar uma certa hostilidade intelectual. Os autores alertam que, sem preparo, o estudante corre um sério risco de sofrer um distanciamento moral e espiritual. Ou seja, a preparação não é só uma dica, é absolutamente vital. Avançando para a parte 2, Cosmovisão, Fé e Ciência. O material traz um estudo de caso muito prático para ilustrar essas diferenças. Temos aqui uma tabela pedagógica, extraída de uma lição voltada para jovens, que simplesmente coloca as ideias contrastantes lado a lado. O objetivo dessa estratégia, segundo os autores, é forçar o desenvolvimento do pensamento crítico, colocando a cosmovisão bíblica da criação em oposição direta à visão materialista da evolução darwiniana. E desdobrando os detalhes dessa tabela, a gente nota o contraste nítido que o texto faz. A fonte relata que a visão bíblica é apresentada como algo que oferece um sentido de propósito e intenção, tudo baseado em um design divino. Em contrapartida, o texto descreve a visão darwiniana como um processo guiado pelo acaso, com mutações aleatórias e sem planejamento prévio. A lição argumenta que retirar um criador da equação altera profundamente a forma de se entender o valor e o sentido da vida humana. Olha só o título dessa lição 7. O uso da palavra falácia já indica a postura firme que o material adota. Essas aulas são estruturadas metodicamente com um propósito explícito: equipar os alunos com argumentos sólidos para resistir à secularização na ciência. O autor até chama isso de uma verdadeira batalha espiritual na mente. E isso nos leva à parte 3, a resposta apologética. Mas o que é isso exatamente? O livro explica que a palavra apologética vem da raiz grega apologia, que originalmente remetia a uma defesa formal em um tribunal. O texto frisa bastante que não se trata de sair brigando ou tentando vencer debates por puro ego. A ideia real é oferecer uma defesa intelectual e muito bem fundamentada da fé. É articular a lógica e a clareza para explicar a esperança cristã. Olhando para os fundamentos no capítulo 10, percebemos que o autor posiciona a apologética primariamente como uma ferramenta pré-evangelística. Funciona como um trator limpando o terreno, sabe? O papel dela é remover os entulhos, como aquelas velhas dúvidas históricas ou complexidades científicas, para que logo em seguida a mensagem central da fé possa chegar livremente, sem barreiras racionais bloqueando o caminho. Chegamos então à parte 4, o papel do Espírito Santo. E, francamente, este é o coração absoluto dessa análise. É a peça que o material diz ser inegociável na defesa da fé. A pergunta que o texto lança é muito provocativa. Se a lógica for absolutamente impecável e o argumento irrefutável, isso por si só basta para mudar o coração de alguém? A resposta dos autores é um sonoro não. Eles argumentam com muita convicção que a lógica humana tem limites muito rígidos em questões espirituais. Apenas ganhar o debate passa longe de significar ganhar a pessoa. Esta síntese resume tudo de forma brilhante. Diz assim: a apologética sem o Espírito Santo convence a mente, mas a apologética com o Espírito Santo converte a alma. O material defende que, por mais afiado que seja o intelecto, ele precisa dessa âncora espiritual. Na visão dos autores, o Espírito Santo é o agente final e insubstituível que traz a convicção real e duradoura. Para a fonte, os melhores argumentos do mundo só conseguem, no máximo, desobstruir a porta. Mas quem faz a obra real transformadora é a atuação divina.
O autor descreve que é o Espírito Santo quem ilumina a mente, convence e essencialmente sopra a vida em palavras que, de outra forma, seriam só informações estéreis. Essa dependência espiritual é de fato o maior pilar de tudo que os autores propõem. E, finalmente, a parte 5, engajamento com humildade. Aqui o texto desce da teoria para a prática do dia a dia. O conselho central é fugir do orgulho intelectual. A defesa da fé, segundo o manual, tem que ser feita com profundo respeito e cortesia, sem nunca adotar uma postura de superioridade. Além de estudar continuamente, o material bate muito na tecla de criar comunidade. Ter um grupo de apoio cristão no campus é apontado como algo essencial para não se isolar e para manter a fé realmente viva. A gente pode ver neste gráfico da estante do professor como o livro base e outras referências funcionam juntos. Eles formam um verdadeiro kit de ferramentas. São projetados metodicamente para dar aos jovens tanto aquele rigor intelectual exigido por um ambiente acadêmico de alto nível, quanto a resiliência espiritual profunda para não desmoronar sob pressão. Juntando o pensamento crítico, a argumentação lógica e a total dependência da atuação divina, a gente termina com uma questão que fica ecoando. Diante de um mundo onde as ideias mudam tão rápido, como a próxima geração vai conseguir equilibrar o rigoroso questionamento acadêmico com uma inabalável convicção espiritual? Fica aí a reflexão para fecharmos o estudo de hoje.